A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Adriano Dantas. Congrego na Assembleia de Deus, Ministério Uma Nova História. Hoje eu quero trazer uma palavra para sua meditação, que se encontra no Evangelho que segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 27, do versículo 50 ao 54, que diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saíram dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Bem, aqui nos traz grandes revelações. Quando nós lemos essa passagem bíblica, algo me chama a atenção em muitos aspectos. Quando nós lemos no versículo 50, nós vamos ver Jesus clamando outra vez com grande voz, e entregou o Espírito. Aqui eu vejo algo que Jesus teve que fazer para que ele pudesse verdadeiramente experimentar a morte. Porque Jesus, ele não tinha pecado. E por não haver pecado, não tinha como morrer. Porque como a palavra de Deus, ela vai nos ensinar que o salário da morte é o pecado. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, vai dizer sobre isso. Então Jesus precisa entregar o seu Espírito ao Pai. E após entregar o seu Espírito, isso vai estar escrito também em Lucas, capítulo 23, versículo 46, ele entrega o Espírito ao Pai, aí sim, ele vem experimentar a morte. É interessante que aqui nesse versículo tem algo que me chama a atenção. No versículo de número 50 diz que ele clamou. A palavra clamar, ela significa gritar, fazer barulho. Então, aqui Jesus gritou, porque ele estava então experimentando algo que ele nunca tinha experimentado: a morte. Quando ele entrega o Espírito, então o corpo vem a falecer. Mas escute, quando isso acontece, alguns fenômenos acontecem. Vamos ver. Versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Quando Jesus entrega seu Espírito, e entrega o Espírito ao Pai, então experimenta a morte,
o corpo experimenta a morte, a Bíblia vai dizer que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Significando agora que o homem tem acesso direto a Deus. Significando que o local, no Santo dos Santos, agora tem acesso direto. Por que isso? Porque Deus, no Antigo Testamento para o Novo Testamento, essa transição, houve muito pecado. O homem pecou muito, onde Deus deixara de se revelar ao homem através de sonhos, através dos profetas, através do Urim e Tumim. É um período onde o homem não tem mais a direção, o contato direto com Deus. Creio eu que é um dos períodos piores que existe nessa terra, porque o homem sem Deus fica perdido, fica sem direção. Foram 400 anos de silêncio de Deus, um período chamado interbíblico ou intertestamentário. Mas o nosso bom Deus, misericordioso, cheio de graça, Ele faz com que uma mulher chamada Maria venha se engravidar do poder do Espírito Santo. A manifestação de Deus veio em Maria, para quem viesse nascer Jesus. Jesus, ele vai nascer, vai crescer, vai virar homem, vai fazer discípulos e vai se entregar à morte. Por que esse véu se rasgou de cima e baixo? Porque agora Deus está fazendo uma aliança, uma nova aliança com o homem, ou para com Ele mesmo. Aliança chamada aliança da graça. Escute isso. A terra tremeu. Queridos, por causa de Adão, o pecado entrou no mundo. Agora imagina, a terra foi corrompida, o homem foi corrompido, os animais foram corrompidos. Quando Jesus morre, o sangue dele está se esvaindo e caindo nessa terra. Porém, é um sangue santo, santíssimo. É um sangue divino. Ao esse sangue bater na terra, algo acontece. Por quê? Porque é algo muito santo tocando em algo muito impuro. E quando Jesus morre, a terra, ela se estremece, queridos. É isso mesmo. A natureza sentiu a morte de Jesus. O dono da vida, o Senhor de todas as coisas. E fenderam-se as pedras. Escute uma coisa. Olha onde eu quero chegar. Vamos dar continuidade. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Bem, algo me chama a atenção no versículo 52 e 53, porque diz que os sepulcros se abriram, o corpo de muitos santos dormiam, foram ressuscitados.
No versículo 53 diz: e saindo dos sepulcros depois da ressurreição. Aqui tem um paradoxo. Aqui são duas palavras que parecem a mesma, porém, se você for analisar no profundo, tem algo diferente. Parece, mas não é. Eu poderia citar vários versículos da Bíblia que falam que Jesus ressuscitou. Houve uma ressuscitação no corpo de Jesus. Conforme, se nós formos pegar a Bíblia, vai ver lá em Mateus capítulo 28, versículos 6 e 7, em Marcos capítulo 8, versículo 31, em Atos capítulo 3, versículo 15, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 14. Nós vamos ver sobre a ressuscitação. Por que não falar de Lázaro lá em João capítulo 11, versículo 43 e 44, que Jesus diz: Lázaro, vem para fora. O que houve com Lázaro? É claro, uma ressuscitação. A minha grande questão é que diz no versículo 53, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele. Dele quem? De Jesus. Agora Jesus não está sendo ressuscitado, está havendo uma ressurreição. E se eu for pegar versículos sobre ressurreição, eu posso falar sobre João capítulo 11, verso 25, Atos capítulo 26, verso 23, 22 e 23, Filipenses capítulo 3, verso 10, 1 Pedro capítulo 3, versículo 21 e Apocalipse capítulo 20, verso 6. Aonde eu quero chegar, querido? Que há uma diferença entre ressuscitação e ressurreição. Aonde muitos confundem as duas coisas. Em poucas palavras eu posso dizer a você, amado. E se pegar o exemplo, conforme eu dei aqui de Lázaro e de Jesus, Jesus, quando chama Lázaro e Lázaro volta à vida, houve uma ressuscitação. Por que eu concluo isso? Porque Lázaro, depois ele morre de novo. Ele sai da morte e vem para a vida, mas depois morre novamente. E Jesus? Jesus não. Jesus, ele viveu, se entregou à morte, venceu a morte, voltou à vida e hoje não está morto, está vivo. Com Jesus é diferente. Enquanto Lázaro ressuscitou, com Jesus houve uma ressurreição, amados. Oh, glória, aleluia. Entenda, a palavra ressuscitar, ela no latim ela pode ser traduzida como ressuscitare, que significa despertar. É um verbo que significa trazer de novo a vida, fazer viver. A ressurreição é algo parecido. É uma palavra que também vem do latim, que é um ato de ressurgir ou voltar à vida. E em relação à ressurreição, eu só encontro um na Bíblia, que é Jesus. Esse sim, ressuscitou, voltou a viver, e a morte não pode mais pegá-lo, aleluia! Entenda, amados, em Mateus capítulo 27, do versículo 50 ao 54, vamos ver alguns detalhes interessantes. Quando Jesus entrega o seu espírito ao Pai, ele experimenta ali a morte. 51 vai ver o véu se rasgando. Agora o caminho está livre, pois Deus havia calado, né? Nós vamos ver que esses episódios que estão relatados em 51, diz que o templo, o véu se rasgou,
a terra tremeu, fenderam essas pedras, Lucas vai dizer que até o sol escureceu, houve um eclipse. Terra tremer, amado, houve um terremoto. O próprio centurião vai dizer. O próprio centurião vai falar desse terremoto. Entenda uma coisa, e algo me chama muita atenção. Fenderam-se as pedras. Fender significa rasgar, significa rachar, significa abrir uma passagem. Agora, olha isso aqui. Abrir uma passagem. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E aí? Jesus, ele abriu uma passagem. Sabe por quê? Porque ele é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Alguns teólogos vão falar muita coisa, mas eu fico com a Bíblia, que ainda vem a ser teologia, porque teo significa Deus, teologia significa estudo. E estamos aqui fazendo estudo de Deus mesmo, das coisas de Deus. Entenda uma coisa. Algo fenomenal acontece aqui. Em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 18. Olha o que diz. Apocalipse, capítulo 1, verso 18. E o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Aqui está falando de Jesus, tá? E tenho as chaves da morte e do inferno. As chaves da morte e do inferno. O que acontecia com as pessoas que morriam antes de Jesus? Para onde elas iam? Porque lá em Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 53, diz que quando Jesus morre, saíram dos sepulcros depois da ressurreição dele. Tem os santos que dormiam. Por que não ressuscitaram antes? Porque a Bíblia vai dizer em Apocalipse que Satanás detinha essas chaves. Por isso agora Jesus, após a morte, ele vai ter essas chaves da morte e do inferno. Essa chave ainda não estava nas mãos de Jesus, ainda que Jesus detinha todo o poder nos céus e na terra. Entende isso? Quando Jesus morre, Jesus vai pegar essas chaves que aprisionavam os santos para que viessem Jesus trazê-los agora à vida novamente, para que houvesse uma ressuscitação com esses santos que foram aprisionados, mesmo ainda crendo em Deus. Satanás ainda aprisionava-os, porque a Bíblia, a palavra de Deus vai dizer que Deus olhava dos altos céus e não viu um justo sequer. Então somos justificados em Cristo. Agora, a Bíblia vai dizer que os santos voltam. A Bíblia vai dizer que muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados depois da ressurreição de Jesus. E olha isso. Segundo Atos, capítulo 1, versículo 13. Atos, capítulo 1, versículo 3, melhor dizendo, capítulo 1, verso 3. Diz assim, ó: e os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por espaço de 40 dias, e falando a respeito ao reino de Deus. Depois da ressurreição, querido, Jesus ficou 40 dias ainda nessa terra. Não diz a Bíblia que esses santos que voltaram à vida ficaram 40 dias também, sendo que eu creio
eu creio que eles ficaram também testemunhando do poder de Deus sobre a morte. Porque milagre, querido, ele tem que ser testemunhado. Muitas das vezes não adianta só falar, porque muitos não vão crer. Então é preciso mostrar o poder de Deus. Agora, depois de Jesus ficar 40 dias nessa terra, durante esses 40 dias ele vai se apresentar aos discípulos. Entenda uma coisa, amados. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele vai aparecer aos santos. Ele não vai atravessar a parede, conforme alguns dizem, porque as portas estavam fechadas. Ele vai dizer para a mulher: ó, não me toques. Mas por que Jesus não permitiu que tocasse a ele? Porque ele ainda não tinha ascendido os céus, não tinha ido ao Pai. Então ele estava com o corpo. Entendemos que o corpo de Jesus está santificado, um corpo santo, aonde ele vencera a morte, e com toque ele estaria conforme estivesse tomando novamente a impureza do homem. Então Jesus precisava subir santo, santificado. A Bíblia vai dizer que com esse corpo existiam as marcas nas mãos e a marca ao lado. Quando ele aparece aos discípulos onde Tomé não se encontrava, e depois ele aparece novamente, agora Tomé se encontra lá, e ele vai dizer: toque em mim. Porém ele vai dizer: bem-aventurado é aquele que não viu, bem-aventurado é aquele que crê. As evidências estão aí, as profecias estão se cumprindo. Oh, aleluia. Depois de 40 dias falando com os discípulos, comendo, porque ele comeu peixe, comeu pão, distribuiu para os discípulos, tinha muita coisa para falar. Porém os discípulos, após ver Jesus ressuscitado, ou aconteceu a ressurreição, eles ficam atônitos. É como se tivesse com queijo caído. Fica até sem saber o que perguntar. E Jesus vai dizer: olha, eu vou vir, eu vou voltar. Mas quando? Poderia ter perguntado tantas coisas. Mas é interessante que após 40 dias, ele vai ceder ao céu. Não aos céus, ao céu. Se nós lermos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu posso entender que pelo menos existe mais de um céu. E segundo a teologia, ensinam que existe o céu atmosférico, o céu cósmico e o céu inacessível, o céu da morada de Deus. Agora, Jesus está subindo, ele é ocultado pelas nuvens, e olha só o que acontece. Vem comigo, Salmos de número 24, é um dos salmos lindos, maravilhosos, que eu gosto demais. Vem comigo, leia comigo, Salmos de número 24, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação.
Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Israel. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na terra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Oh, aleluia! Jesus vai se ocultar. Os discípulos não vai mais o ver. Ele vai subir ao céu, porque ele prometeu de enviar o outro Consolador, o Espírito Santo. E o que acontece depois que Jesus sobe aos céus? Oh, meu amado, a Bíblia vai dizer em 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 22. 1 Pedro capítulo 3, verso 22. O qual ele, Jesus, está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado aos anjos e às autoridades e às potências. Aqui, meu amado, a Bíblia vai dizer que Jesus está à destra de Deus, Pai. Aqui nós vemos Jesus, onde ele prometeu e cumpriu, porque ele não é filho do homem para que minta, e nem tampouco para que se arrependa. Com Jesus houve uma ressurreição, ele subiu aos céus. Para quê? Para que ele viesse ser glorificado. Glorificado. Hoje ele é glória, é glória, é glória. Oh, aleluia! Que Deus abençoe a sua vida.